Sem voto e sem gastos de campanha, suspeitas de candidaturas falsas no Ceará estão na mira do Ministério Público. E em meio a impasses, o novo censo da população brasileira é aguardado. Mas por que ele é tão importante? O Ponto Poder te responde agora. Olá, boa noite. O Ponto Poder começa hoje falando de eleições e não são as de 2022, são ainda as de 2020. O Ministério Público aqui no estado está investigando suspeitas de candidaturas falsas de mulheres nos municípios aqui do Ceará. Na última semana, a Justiça Eleitoral, numa decisão inédita, cassou uma chapa inteira de vereadores no município de Croatá por suspeita de fraude à cota de gênero. Vamos conferir. Maioria da população, as mulheres ainda enfrentam desafios para ter mais participação política. Nas eleições para vereador, no ano passado, cada partido era obrigado a apresentar pelo menos 30% de candidaturas femininas. A medida existe desde 2009, mas muitas legendas ainda tentam burlar a chamada cota de gênero. No Ceará, o Ministério Público Eleitoral apresentou ações em pelo menos 12 municípios. Só em Russas são 4, enquanto Mauriti possui 3. Ocara tem 2 ações. Já Croatá, Senador Pompeu, Granja, Martinópole, Nova Russas, Baturité, Grangeiro, Itapajé e Barbalha têm uma investigação cada. Quando há indício da apresentação de candidaturas femininas fraudulentas, o Ministério Público Eleitoral tem atuado firme em todas as zonas eleitorais, tem aberto investigação, tem realizado inúmeras diligências, inclusive a partir da análise da prestação de contas encaminhada à Justiça Eleitoral, e em caso de comprovação da fraude, pode ensejar a cassação do registro ou diploma de todos os candidatos apresentados pelo partido investigado. Foi isso que ocorreu com os candidatos do PSD à Câmara Municipal de Croatá. O Tribunal Regional Eleitoral cassou suplentes e um vereador eleito por indícios de candidaturas fictícias de mulheres. Ainda cabe recurso. Esta é a primeira vez que uma chapa inteira de candidatos a vereador é cassada por fraude à cota de gênero no Ceará. Para esta professora de Direito Eleitoral, a decisão inédita no Estado deve ter um impacto não só nas investigações em andamento, mas em futuras eleições. Agora, partidos políticos e candidatos ficarão mais atentos no momento de apresentar candidaturas e procurarão não apresentar candidaturas fraudulentas. É muito melhor para o partido investir no momento da apresentação das candidaturas, apresentando candidaturas adequadas, do que apresentar candidaturas fraudulentas e ganhar a eleição com o risco de, logo após, perder o mandato. Pois é, esse é um problema muito sério, infelizmente ainda recorrente em eleições, não só aqui no Ceará, mas em todo o Brasil. Para que a gente continue falando desse assunto, a gente recebe agora no Ponto Poder a secretária judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Orleanes Cavalcante, que já está aqui com a gente. Orleanes, muito obrigado pela sua participação no Ponto Poder. Seja bem-vinda. Obrigada, William. Começo perguntando, Orleanes, para você sobre a atuação da Justiça Eleitoral para enfrentar, coibir essas fraudes, né? De fato, na eleição do ano passado já havia um trabalho preventivo, de orientação, ainda assim a gente tem visto esses casos surgindo, sendo investigados e até sendo punidos, né? Sendo condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral. O que a Justiça Eleitoral tem feito no Ceará, então, para coibir essas fraudes, Orleanes? Olha só, o Tribunal Regional Eleitoral, através da Escola Judiciária Eleitoral, promoveu várias palestras destinadas a partidos, candidatos, advogados, orientando exatamente que cumpram a cota de 30% pelo menos de candidaturas femininas e 70% no máximo de candidaturas masculinas, mas candidaturas viáveis. Por quê? Como aconteceu na semana passada, uma vez caracterizada a fraude à lei no aspecto cota de gênero, toda a chapa, quem deu causa, quem não deu causa, candidaturas femininas e masculinas, todos caem, todos têm o seu registro indeferido, se for o momento anterior à eleição, ou então os diplomas cassados
se for no momento posterior. E quais são esses indícios? A votação ínfima ou zerada, como foi o caso de Croatá, eram 3 candidatas e uma delas teve apenas um voto, as 2 outras, votação anulada, zerada. Prestação de contas maquiada, as 3 não tiveram gastos de campanha, não fizeram propaganda e não tem nenhuma movimentação nas redes sociais em prol da própria candidatura, e sim de candidaturas masculinas. Isso redunda numa fraude à cota de gênero, em que todas as candidaturas são cassadas. Orleanes, e eu gostaria de saber de você também o quanto isso prejudica a representação feminina na política, né? O que é que deve ser feito, principalmente pelas mulheres, para evitar que isso continue se repetindo? Na verdade, essa é uma ação afirmativa, imposta pela lei desde 2009, e em 2019, 10 anos depois, o TSE julgou o precedente, exatamente nesse sentido, de que candidaturas fraudulentas, todos os candidatos, então, têm o registro cassado ou o seu diploma cassado também. Por quê? Porque a participação feminina, e isso é no mínimo de 30%, esse fomento à disputa eleitoral com a participação feminina, só fortalece a nossa democracia. Veja que nós estamos, em termos legais da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, exigindo o mínimo. Devemos, na verdade, fomentar um passo a mais. Por que não 50% de cada candidatura? Por que não vagas no parlamento destinadas a mulheres? Quando a participação feminina é assegurada, a democracia cresce, o nosso espírito republicano cresce. Daí o tribunal, e não só o Tribunal Superior Eleitoral, mas os regionais e particularmente o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, está atento ao cumprimento dessa cota de gênero pelos partidos políticos. Doutora Orleanes, muito obrigada pela atenção e pelos esclarecimentos. Seguiremos atentos a essa questão, até porque já virão novas eleições. Bom, agora mudando de assunto, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você lembra como é que era a sua vida lá em 2010? Muita coisa mudou? Pois é, já faz todo esse tempo desde que o último censo demográfico da população brasileira foi realizado. Agora ele está mais uma vez ameaçado. Isso porque, em meio à pandemia, o governo federal diz que não tem recursos, não tem verba para realizar o censo. E isso, claro, pode ter uma série de impactos na população brasileira. Vamos ver na reportagem do Igor Cavalcante. A dona Terezinha, de 77 anos, é um exemplo de que muita coisa pode mudar em uma década. Nos últimos 10 anos, ela ganhou mais um neto. Agora tem 5, além dos 3 filhos. Ela e o marido, seu Jamildo, de 78 anos, também se mudaram junto com a filha, a Sônia. Eles saíram do bairro Ellery, onde moravam por décadas, para o residencial Luiz Gonzaga, no Ancuri, área que também passou por grandes mudanças nos últimos 10 anos. Nenhum desses condomínios existia. Foram 6 anos de construção das 1.760 unidades habitacionais, que atendem hoje mais de 7.000 famílias. O problema da moradia foi resolvido para a dona Terezinha, mas ainda há outras demandas. Tudo era muito mais difícil, né? Agora eu pago mais. É uma coisa que é um futuro, né? Um dia é meu, né? Se a minha nora tivesse ganhado uma casa aqui, né? Seria bem melhor, né? O primeiro passo para atender às demandas da população é o registro de que essas pessoas existem. Esse é um dos papéis do censo. Pesquisa realizada a cada 10 anos em todo o Brasil. O último censo demográfico foi realizado em 2010. De lá para cá, a realidade brasileira mudou bastante. Só que em Fortaleza, por exemplo, há novos moradores, novos bairros, novos tipos de trabalho. Essas mudanças são perceptíveis, mas a real dimensão de cada uma delas, só o censo é capaz de revelar. Ele traz dados sobre o grau de escolaridade, o acesso a empregos e a renda da população. E é a partir disso que são definidas as políticas públicas. Isso vai permitir, não, conhecer e focalizar as pesquisas, as políticas. Focalizar as políticas. Em abril,
o governo federal confirmou que o orçamento de 2021 não reserva recursos para a realização do censo. No ano passado, a pesquisa foi adiada devido à pandemia. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio Mello determinou que o censo seja realizado neste ano. Segundo ele, o cancelamento viola a Constituição. Os dados do censo também são fundamentais para a distribuição de recursos federais e estaduais para os municípios, além de alertar sobre problemas sociais. Por exemplo, em 2010, Salitre foi o município cearense com o menor IDH. A taxa mede a qualidade de vida nos quesitos de educação, saúde e renda. De acordo com o IBGE, o índice na cidade é de 0,540. Para efeito de comparação, em Fortaleza, esse índice é de 0,754, em uma escala que vai até 1. Nessa realidade, a expectativa de realização do censo é grande. Adiar o censo é referendar o prejuízo em nosso município. Afinal de contas, administrar um município com um censo de 10 anos atrás, ainda contabilizando 14 mil pessoas, onde hoje nós temos aproximadamente 20 mil habitantes, com certeza não é fácil administrar um município com censo de 10 anos atrás. Para os pesquisadores, diante da pandemia, a realização do censo é ainda mais fundamental. Nós temos 184 municípios no estado do Ceará. Então, esses municípios, eu não poderia te precisar um percentual exato, mas tenho certeza que a maioria depende das transferências estaduais e federais para a realização dos serviços públicos básicos, educação, saúde, políticas assistenciais, assistência social. E se algo mudou, se o município cresceu, a demanda por esse serviço, por esse atendimento, vai ser ainda maior. A gente sabe que está no meio da pandemia, só que a gente sabe os ganhos que a gente vai ter com o censo. Do ponto de vista, como eu falo, do ponto de vista de planeamento de política pública. Bom, a gente viu aí na reportagem a determinação do ministro Marco Aurélio Mello para a realização do censo neste ano. Depois dessa decisão do ministro, o plenário do Supremo está agora discutindo esse caso. A expectativa é de que o julgamento ele seja concluído nesta sexta-feira, dia 14. E nós já vimos a importância do censo para a vida das pessoas e vamos saber também, claro, mais detalhes sobre como ele é realizado. Isso é assunto para o Descomplicando. Você sabe o que é o censo demográfico e para que ele serve? O Descomplicando vai te ajudar a entender. O censo demográfico é um retrato da nossa sociedade atual. Ou seja, é a única forma de sabermos sobre a situação real da vida da população em cada município do país. Quem faz isso são os agentes de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Eles vão aos lares brasileiros fazer a contagem dos habitantes de cada território, identificar a situação de renda, de educação, de moradia, por exemplo. Com esses dados, sabemos sobre as desigualdades sociais no país. Esse levantamento existe há muito tempo. A primeira contagem da população no Brasil foi feita ainda no Império, no século XIX. Desde 1890, ela se repete a cada 10 anos. Em 2020, devido à pandemia, o censo foi adiado. Em 2021, o governo federal chegou a dizer que o censo não seria feito por falta de orçamento. E qual o impacto disso na sua vida? São muitos, viu? É o censo que mostra quantas pessoas estão em situação de extrema pobreza, sem acesso à educação e ao saneamento básico, por exemplo. Ele diz também se a nossa população tem mais homens ou mulheres, crianças ou idosos, pessoas na zona urbana ou na zona rural e várias outras informações. As políticas públicas de prefeituras e dos governos estadual e federal são definidas a partir da contagem da população e do retrato de vida delas. Já diz o ditado, quem não é visto, não é lembrado. Mas isso não pode acontecer quando o assunto é direito básico e políticas públicas, ainda mais em meio a uma crise tão séria como a provocada pela pandemia da Covid-19. É preciso estar atento ao censo e cobrar a sua realização, porque ele é muito importante para o país. Até o próximo Descomplicando! E o Ponto Poder vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar de CPI da Covid e concursos públicos.
Ponto Poder está de volta e agora a gente vai para Brasília para falar da CPI da Covid-19. Já passamos da primeira semana de depoimentos e agora outros serão ouvidos ao longo dos próximos dias. O repórter Flávio Roveri mostra para a gente como foi a atuação dos senadores cearenses na CPI nos primeiros dias da comissão. A primeira semana de depoimentos mostrou a atuação distinta dos senadores cearenses na CPI. Na terça-feira, Eduardo Girão, do Podemos, mirou em governos locais. Cobrou informações sobre o uso de verbas da União para verificar possíveis desvios ou aplicações indevidas. Já Tasso Gereissati, do PSDB, questionou o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, sobre as aglomerações e a postura negacionista do presidente Jair Bolsonaro. Mandetta afirmou ter feito alertas. Alertei sistematicamente, inclusive fazendo as projeções. A projeção de 180 mil óbitos até 31 de dezembro, na verdade, nós tivemos 191 mil, nós erramos por 11 mil. Eu dei por estado e por cidade. Girão também perguntou se Mandetta se arrependia de não ter apoiado suposto tratamento precoce contra a Covid-19. Eu queria saber do senhor isso. O senhor vai ter remorso? Não, senador, aqui é ciência, aqui é estudo. Na quarta-feira, dia do depoimento do ex-ministro da Saúde, Nelson Tais, Girão insistiu no tema tratamento precoce, desta vez defendendo a autonomia médica. Tais respondeu. A autonomia médica, ela assume que todo médico tem o conhecimento máximo sobre tudo que ele faz. Se isso não é verdade, a autonomia médica ela tem que ser avaliada e acompanhada. Na quinta-feira, dia do depoimento do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, Tasso apresentou requerimento para que um representante da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, vá à comissão esclarecer se há fundamento nas insinuações de Bolsonaro de que a pandemia possa ser fruto de uma guerra química por parte da China. Se não, nós estamos fazendo uma injúria e uma calúnia contra o nosso maior fornecedor de vacinas nesse momento. Depois de terem ouvido hoje o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, os senadores recebem na quarta-feira o ex-ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, e na quinta, Márcia Dias, presidente da subsidiária brasileira da Pfizer. Estarão em pauta as negociações da gigante americana com o governo federal brasileiro, que recusou 70 milhões de doses de vacinas só do laboratório norte-americano. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa com o professor e cientista político Cleiton Monte. Cleiton, muito obrigada pela sua participação. E eu gostaria de começar te perguntando sobre as expectativas para esse tema da semana. O foco deve ser nas vacinas. Após uma primeira semana aí que se discutiu a gestão no Ministério da Saúde, agora a gente vai saber mais sobre as vacinas e como isso pode se refletir no combate à pandemia e no governo federal. Bem, obrigado novamente pelo convite. É sempre uma honra colaborar com jornalismo de qualidade e que esclarece a população, isso é muito importante. O que a gente tem previsto para essa semana? Nós temos depoimentos muito importantes, como a do presidente, a do diretor-presidente da Anvisa, que vai esclarecer todo o processo de seleção e de regulamentação das vacinas, isso é muito importante. Nós temos também a fala da presidente da subsidiária da Pfizer no Brasil, que vai realmente deixar claro essa relação com o governo federal, como é que foi, né? Se essas vacinas elas foram ou não rejeitadas, qual foi a argumentação do governo, e um dos depoimentos mais aguardados desde o início da CPI, que é a do ex-ministro Pazuello, né? Já tinha sido chamado a depor, mas informou que que tinha tido relações, tinha se aproximado de pessoas com Covid e acabou não indo. Mas o depoimento dele é muito aguardado. Então, eu digo que a fala do ministro Pazuello talvez seja a mais importante nesse processo da CPI, porque é o ministro que passou mais tempo no cargo e é o ministro que praticamente colocou
em ação grande parte do discurso, das estratégias do governo Bolsonaro. Claro que tudo isso coloca o presidente, o governo federal, numa situação muito difícil. Professor Cleiton, mais uma pergunta. Eu queria agora que a gente falasse sobre a atuação dos dois cearenses, que na primeira semana estiveram ali em linhas de frente distintas, talvez, na atuação. Qual a leitura que o senhor faz da atuação do senador Tássio e do senador Girão na CPI até o momento? Pronto. Antes de falar da atuação dos dois senadores, é importante, para quem nos acompanha, dizer que tem dois grupos muito bem orquestrados na CPI. Um de oposição, né, que é liderado pelo senador Randolfo Rodrigues e pelo senador Humberto Costa, e outro, um grupo mais próximo ao governo, né? E desse grupo mais próximo ao governo, que tenta articular uma mensagem, né, tem comportamentos de independência em alguns momentos, nós temos o senador Eduardo Girão. O senador Eduardo Girão, ele vem se destacando com a ênfase na questão do tratamento precoce, na discussão do efeito prático do lockdown, né? Então ele faz uma defesa do tratamento precoce, principalmente de medicamentos como a hidroxicloroquina, né? Que foi prontamente rejeitado por todos os depoentes, né? Mandetta, Tais, todos os depoentes colocaram isso, rejeitaram esse tipo de fala, mas é o ponto de insistência do senador Girão. O senador Tasso Gereissati, ele, desde antes da CPI, ele vem se caracterizando por uma forte crítica ao governo federal no que se refere à gestão da crise. Então, o Tasso Gereissati, ele bate muito no comportamento do presidente de estímulo a aglomerações, nas omissões do governo federal com relação à compra de vacinas de forma antecipada, e ele acaba, de certa forma, tendo um discurso que se aproxima do discurso de membros, de técnicos que estão realmente depondo essa semana na CPI. Então, assim se caracterizam os dois até o momento. Professor Cleiton Monte, muito obrigado pela sua análise e sua contribuição. Certamente nos falamos em outros momentos ao longo dessa CPI. Eu que agradeço. Grande abraço. E essa crise gerada pela pandemia, ela tem afetado a renda da população também e as pessoas que foram aprovadas em concursos, mas ainda não foram chamadas, têm reforçado a cobrança pelas convocações. A gente vai conferir melhor na reportagem de Alessandra Castro. Em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, um concurso municipal realizado em 2016 ofertava 500 vagas efetivas e mais de 1.200 para cadastro de reserva. Até o ano passado, foram chamadas cerca de 900 pessoas, mas alguns cargos efetivos, como o de técnico administrativo, ainda não tiveram nenhum convocado. Há alguns dias do concurso perder a validade, a espera gera reclamações. Esse concurso tinha validade até outubro de 2020 e ficou suspenso por causa da pandemia. Porém, voltou a correr o prazo de validade a partir de 1º de janeiro. Ao longo desses últimos 5 anos, o que nós vimos foram muitas contratações temporárias, seleções para cargos temporários com funções análogas aos cargos de concurso. Em outras cidades e até em âmbito estadual, a pandemia da Covid-19 tem afetado concursos. Em Juazeiro do Norte, por exemplo, aprovados no concurso de 2019 também cobram convocação. Foram 1.815 aprovados para cargos efetivos e mais de 3.000 para cadastro de reserva. Do ano passado até agora, foram chamados mais de 1.000 aprovados e empossados cerca de 800. Em Fortaleza também há cobranças. Aprovados no concurso do Instituto Dr. José Frota e JF em 2020, pedem a convocação imediata. Devido a essa grande disponibilidade de vagas, o certame foi realizado durante a pandemia, em caráter de urgência e autorizado pelo Ministério Público. Venho aqui reivindicar a nossa convocação. Em todos os casos citados, com exceção de Fortaleza, o Ministério Público do Ceará tem acompanhado a convocação dos profissionais aprovados nos concursos. Em Caucaia, o órgão foi à Justiça pedir a convocação imediata já faz 2 anos. Em Juazeiro do Norte, e também no caso da Secretaria Estadual de Educação, o Ministério Público do Ceará tem mediado a convocação dos profissionais aprovados. O órgão alerta ainda que outros tipos de contratações previstas em lei não substituem os concursos públicos.
E existem outras formas de contratação, como por processo simplificado para cargos temporários, como para cargos de livre escolha, comissionados, mas estes são excepcionais, também de acordo com a lei e conforme a necessidade real da administração, não como desvios de finalidade de vagas que devem ser permanentes, portanto providas por concurso. E sobre essa demora na convocação, sobre esses processos todos, a Prefeitura de Caucaia informou que a Lei Complementar 173 de maio de 2020 proíbe a contratação de pessoal a qualquer título até 31 de dezembro para municípios afetados pela calamidade pública. Essa regra, no entanto, não impede a contratação de temporários. Ainda assim, a reportagem verificou que a lei permite a admissão para reposição de cargos com vacâncias, ou seja, vagos. Já no caso da Prefeitura de Juazeiro, a Prefeitura anterior foi a Prefeitura de Caucaia, a de Juazeiro informou que dos 800 empossados, sendo 173 somente nos 4 primeiros meses dessa atual gestão. Dos 800, já a boa parte foi chamada nessa gestão. No caso do IJF, aqui de Fortaleza, a Prefeitura da capital informou que o resultado do concurso saiu em dezembro do ano passado e o certame é válido por 2 anos, então até 2022, prorrogáveis por mais 2 anos. Bom, agora vamos de charge, então. Vamos ver o que o Tiagão preparou para a gente sobre os assuntos trazidos nessa edição do Ponto Poder. E o Ponto Poder vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você pode rever o programa no canal do Ponto Poder no YouTube. E para não perder nada da política, fica ligado no pontopoder.com.br. Uma boa noite, uma boa semana para você. Até terça que vem.